Então, se a gente tem o nome Bilã e Balaque, eles são duas Torás. Veja, na verdade, o que está sendo falado aqui é a intenção sua em relação à Torá. Por isso que a gente vai falar disso e vai falar no final das duas nomenclaturas. Veja, a intenção que eu tenho, qual é a minha intenção em relação ao Eterno? Não vão ter pessoas que ganharam a vida, né? E essas pessoas, elas acabam seguindo Deus sempre por uma forma de interesse. O que acontece? Dentro dessa questão, a gente vê que vai depender da configuração da pessoa. Por exemplo, eu como Moré, né? Eu sou Moré, já estou nisso há anos, mas não significa que eu poderia estar 1, 2 anos. O que importa é o conteúdo que a gente ensina, não é a quantidade de tempo. Já passei por vários tipos de pessoas, não é? Enfim, eu já ensinei muito a Torá em todos os níveis, agora nesse novo nível, né? Alguns anos nesse novo nível, e às vezes eu me enganei com alguns alunos, né? E me enganei por um bom tempo. Não que eles fossem ruins, a questão aqui não é essa. Era o caminho. Na época não se entendia, porque a gente tem que. A gente tem, não é? Uma questão de ficar achando que tudo acontece em nosso redor e que tudo é pra gente mesmo, né? Sempre a gente toma as decisões, né? A partir daquilo que a gente acha, do nosso recorte de mundo. Então, veja, mas tudo o que aconteceu foi para preparar, né? Nos preparar, ou me preparar exatamente para as coisas que viriam futuramente. Então, isso acontece para quê? Para que eu possa me desenvolver. E tudo que aconteceu com vocês vão acontecer justamente para te trazer para Kabbalah. Quando eu falo assim, ó, você tinha que me encontrar nesse momento, não é o eu do Moré André, não é o Moré André, é a Kabbalah que tem em mim. Então não é algo arrogante, porque eu sei que sem a Torá eu não sou nada, né? Então tudo que eu tenho é a Torá. Então veja, não é que você ia encontrar o Moré André, é que é, você ia ter um encontro com o Eterno e com a Cabala. O canal que vai ser usado vai ser o mestre, como amanhã ou depois, não é? Vocês podem ser mestres, vocês podem, na verdade, se estuda para isso. Quanto mais pessoas vocês ensinarem o que vocês sabem, está ótimo, não é? Então, a gente deve então entender, né, que dentro dessa questão toda, a gente, né, a gente deve perceber que isso tudo foi o plano de fundo, a nossa história, os nossos sentimentos foi um plano de fundo para que todas essas coisas acontecessem. Todo o mal e todo o bem que nós tivemos foi para nos levar a essa situação, para estudarmos a Torá. A gente pode até tentar, né, usar a nossa argumentação psicológica e etc., para resolver um monte de coisa na nossa vida. Mas, na verdade, tudo isso é uma questão muito, muito mais profunda do que nós possamos imaginar. Porque se tudo está no controle do Eterno, se tudo é Ele, se tudo é uma criação dele, quer dizer, não tem nada que não esteja sob o controle dele, o bem e o mal. Nós vamos romantizar as coisas falando não.
olha, isso aconteceu porque a pessoa vai querer se vingar de mim, etc. Não, foi para te consertar. Por mais horrível que seja, naquele momento que você sentiu aquele sentimento negativo, aquele sentimento negativo foi o que era para você consertar. Você não estava preparado ainda para aquela bomba. Eu já contei a história de um rabino que ele perdeu uma filha muito nova. O Ari também perdeu um filho muito novo por ensinar Kabbalah, não é? Então a gente já percebe que essas forças são muito sérias. O Rebbe de Lubavitch perdeu um filho, ou uma filha, não lembro, e mas são pessoas que estavam de fato no mundo espiritual. E no caso esse rabino que eu estou citando, como é natural, eu não lembro o nome, e a filha dele morreu. E aí ele tinha que falar, Baruch Dayan Haemet, tu és juiz justo, tu és santo. E eu não estou entendendo a situação, e ele não conseguiu. Ele chegou lá, olhou para a filha dentro do caixão, olhou para todos os sábios que estavam em volta, todo mundo esperando ele declarar que Hashem era justo juiz. Ele foi para dentro de um quarto e ficou ali muito tempo, muito e muito tempo. Deve ter ido conversar com Hashem, ver as dores que ele estava sentindo. No final, depois de 1, 2 horas, ele sai, todo mundo atônito. Ele falou, Baruch Dayan Haemet. Ele compreendeu. Não é que ele não tinha dor, não é que ele não estava desfragmentado por dentro, mas ele compreendeu que tudo está na mão de Hashem. Que não tem essas histórias da carochinha que a gente vê por aí. Então, não é isso que a Torá fala. Tudo vem de uma única fonte. Tudo vem da Kadosh Baruch Hu. Tudo vem dele, absolutamente. Se eu estou falando hoje, as palavras vêm dele. O pensamento antes da palavra chegar, que é algo tão rápido que a gente vai falando, vai pensando, vai construindo, vem dele. E aí nós chegamos à conclusão de que tudo é para nosso tikkun. Nós estamos aqui desde o primeiro momento para fazer um tikkun. Nada além disso. No final, você vai se apresentar perante Hashem com seu tikkun completo ou não. E aí isso pode te sentenciar a voltar várias vezes para esse mundo. Né? Então, a gente deve perceber essas questões e dentro dessas questões, então, a gente deve perceber isso. Né? Devemos perceber as leituras da Torá, devemos pegar experiências, porque todas essas experiências foram vividas, não é, pela alma, né? Foram vividas pelo um sistema espiritual. Então veja, nós temos então que perceber que tudo isso é para todo ser humano, independente, como eu sempre falo, de qual ser humano é. Todo mundo está na dança do eterno. Todo mundo está na dança do eterno, mas como nós sempre observamos as coisas aos nossos aspectos, não é? Nós não conseguimos compreender, não conseguimos pegar a Torá e fechar ela numa única história. A gente não consegue, a gente desfragmentou a questão da Torá. E aí o que aconteceu, né? A gente acaba então sentenciando a Torá aquilo que ela não é. Há um livro religioso, onde a gente usa esse livro como se fosse uma varinha mágica para resolver os nossos problemas nesse mundo. Só que se nós estamos sob julgamento, estamos aqui numa missão, não é? Como que pode funcionar dessa forma que a religião fala? Sendo na verdade que algumas vezes dá certo, outras vezes não dá certo, umas pessoas acontece, outras não acontece. E então o espírito maligno do Senhor, né? Ó, veja, Vetari Ruha
Adonai, o espírito, onde a gente viu sobre a questão do Satã, o espírito ruim por parte de Hashem, não é? Era um espírito mau, tá vendo? Raá veio sobre Shaul, veio sobre ele. E quando ele estava sentado em casa com a lança na mão, né? E Davi tocando a lira, Davi tocava a lira. Shaul tentou prender Davi nas paredes com a lança, mas ele escapou de Shaul e ele enfiou a lança na parede e Davi fugiu daquela noite. Shaul levou o mensageiro à casa de Davi para vingá-lo e matá-lo pela manhã. Mas a esposa de Davi, Mical, disse-lhe: a menos que você corra para salvar sua vida, essa noite será morto amanhã. Mical deixou Davi descer pela janela e ele escapou e fugiu. Veja, essa questão de escapar pela janela, a gente tem no nosso canal também, e a gente vai tentar dar uma analisada aqui com vocês aqui sobre essa questão de subida e descida. Mical pegou então o ídolo da casa, colocou sobre a cama e cobriu com um pano, e na sua cabeceira colocou uma rede de pelo de cabra. Veja, quem estava aqui com ela era Davi, ela pegou uma estátua, botou ali. Saul enviou um mensageiro para prender Davi, mas ele disse ele está doente. Saul, porém, deixou os mensageiros de volta enviou os mensageiros de volta para ver se Davi com os próprios olhos. Traga para mim na cama, ordenou-lhe, para que ele seja condenado à morte. Quando os mensageiros chegaram, encontraram o ídolo na cama, com a rede de pelos de cabra na cabeceira. Saul disse a Mical: por que você me pregou essa peça e me deixou o meu inimigo escapar em segurança? Por quê? Respondeu Mical a Saul. Ele me disse: ajude-me a fugir ou mato você. Então, Davi escapou e foi com Samuel em Ramá e contou-lhe tudo sobre o que Saul tinha feito, e ele e Samuel foram ficar em Naiote. Shaul foi informado aqui que Davi estava em Naiote, não é? Em Ramá. E Saul enviou mensageiros para prender Davi, né? E eles viram um grupo de profeta em êxtase com o líder de Samuel ao lado, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul. E quando Saul foi informado disso, e ele estava caminho de lá, Ramá, quando o Espírito de Deus desceu sobre ele também, falando em êxtase até chegar em Naiote Ramá. Então ele se despiu, falou em êxtase diante de Samuel, e ele ficou todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso as pessoas dizem: Saul também é profeta. Agora sim, é isso aqui, né? Veja, as pessoas não sabem quem é a história de Shaul. Shaul era um grande cabalista, mas um cabalista que nenhum de nós pode chegar nem aos pés. Diz que quando ele foi escolhido, da cabeça para cima não tinha ninguém do tamanho de Saul. Isso não quer dizer que ele era alto do pescoço, né? Que ele era muito alto e muito bonito. Inclusive diz que quando a armadura dele, que não é literal, a Torá dele foi colocada em Davi, Davi não conseguia botar de tão pesada que ela era. Ou seja, o nível de Saul era muito, muito grande. Então, quando está se desenvolvendo a história ali, que ele vai consultar uma feiticeira e etc., e deve ser analisado depois disso segundo, durante outro escopo, que seria uma falha dentro da alma, da não confiança em Hashem, a gente constrói novas religiões. Então, ali naquela descrição, ele foi consultar espíritos. Quem vem falar com ele é o próprio profeta Samuel. E também, junto com Samuel, vem Moshe, eram dois. Está no plural essas duas almas, e a mulher, quando viu, ela viu subindo uma áurea, ou seja, homens, não é? Os tzadiquins. Ela falou: quem são esses homens? Eles são como deuses. Por quê? Eles eram pessoas com alma totalmente limpa e totalmente subserviente a Deus, subservente a Deus, né? Então, eles eram homens que não estavam aqui nesse mundo para brincar, não. Brincar de, né? Eles eram homens sérios. E nesse momento, o rei Saul tinha que retificar uma alma que não podia se retificar. Então, essa alma, ela vem e entra em Saul, e ele tem que ajudar essa alma a se desenvolver. Quando ele chega aqui mais na frente, vocês estão vendo aqui, ó, que ele está profetizando, ele era também profeta. O Espírito do Eterno estava ajudando ele a cumprir a sua missão. Lá no texto, o que é falado para ele, por Samuel e pelo próprio Moshe, esses fragmentos de alma, de Torá,
é que ele morreria naquele dia e que nesse dia eles estariam lá nas escolas cabalísticas. Ó, hoje você vai morrer e você vai estar aqui conosco. O Shaul, quando ele ouviu isso, porque essa era a missão de Shaul, ele ficou, uau, eu vou então ir para lá para as escolas sagradas. Hashem me perdoou. E veja, mas ele tinha um problema, não é? Por que diz lá que ele não venceu Amaleque? Ele não conseguiu vencer certas dúvidas em relação à Torá. Ele não conseguiu chegar, não é, ó, no segredo da Torá, tá vendo? 70, o segredo da Torá, não conseguiu chegar ao nível total da divindade, não é? E aí ele teve aqui grandes problemas. Mas isso não quer dizer que a Kadosh Baruch Hu erra. Isso não quer dizer que o Hashem ele não tem um controle absoluto de todas as coisas. Aí como que você agora casa a questão da religião? Às vezes uma pessoa pode estar com um espírito ruim? Sim. Aconteceu com vários dos nossos sábios disso acontecer. Mas isso era para que eles pudessem consertar aquela alma e aquela alma pudesse usar o corpo desse tzadik, porque é para isso que um tzadik serve, para consertar almas e ajudar essa alma, e essa alma ajudar esse tzadik, a coisa na via dupla, e aí sim ele ajuda essa alma a ser corrigida. Muito bem. Dentro desses aspectos, a gente percebe que a coisa é muito, muito diferente daquilo que as pessoas falam. Veja, Balaque e Bilã, eles podem ser muito ruins, assim como na visão da religião, Shaul pode ser muito ruim, ou eles podem ser um instrumento divino para que a gente possa compreender essas coisas. Veja a palavra essa fé que dúvida. Olha, nós somamos Rahel, aqui nós temos Rahel, aqui nós temos Leia, dá 274. Somamos aqui também o nome de Balaque e Bilã, dá 274. Eu poderia fazer aqui um monte de guimatrias para a gente chegar lá e vocês compreenderem isso mais profundamente. Mas isso vai ficar para uma próxima aula, essa questão. Então veja, tudo, exatamente tudo, todo cenário que você percebe eletricamente, através do pensamento, somente seu cérebro pode definir o que está em volta de você. Somente a tua alma pode perceber a chama. Ou você vai pelas vias do corpo, ou você vai pelas vias da alma. Ou você entende que a Shem é senhor de tudo, ou você não vai entender, não tem jeito. Você vai ficar achando que foi um acidente, alguém te atacou, isso e aquilo. Mas o sistema é desenhado para isso, todos nós. Mas no final você vai vendo as misericórdias do Eterno. Enquanto ele causa um acidente aqui, ele traz a cura lá na frente. A fórmula já está pronta. E aí você vai vendo as misericórdias, vai vendo as misericórdias, vai vendo as misericórdias, e aí você vai compreendendo. Você vai montando dentro de você. Mas você não pode ficar ancorado no mundo físico. Você tem que ir para o mundo espiritual. Veja, a vida de Shaul foi complicada, mesmo ele sendo um enorme cabalista, um servo de Deus. Assim como Cora foi um servo de Deus que vocês nem imaginam. Mas se eu pego a Torá aqui de baixo, essa Torá da dúvida, por que dúvida também? Porque eu posso ler um monte né? A gente viu o que estava escrito lá em Isaías 53. Olha, ela estava toda desfigurada, né? Ela vinha subindo de uma terra árida, seca, que é a nossa internalidade. Ninguém mais podia, não tinha a aparência de um homem. Por que não tinha? Porque não era um homem. Era um sistema espiritual, era uma Torá. A Torá é um sistema espiritual. Veja o que fizeram com a Torá. Pegamos essa história, se a gente leva isso para dentro de um local religioso, aí a gente vai apanhar. Veja, a construção está sendo feita com lógica. Dentro da própria tradução, a gente consegue construir a lógica. A gente compreende isso. A Shem dá esse presente, ele me deu esse presente, da gente poder ler e analisar os textos, muito também através dos Midrashins, muito também através da Kabbalah, para que a gente possa entender, para que a gente possa compreender que tudo que está à nossa volta
é para nos ajudar a fazer o nosso ticunim, seja da forma que você não possa imaginar ou imaginar, mas tudo a Shem botou no seu caminho. O que nós fazemos? Só vivemos reclamando. Só vivemos reclamando de todas as situações, isso não está do jeito que eu quero, hoje eu não vou estudar, amanhã eu estudo, e levamos tudo isso como se fosse, não sei, às vezes é verdade, às vezes eu me pego aqui e eu falo, cara, às vezes eu tenho que fazer um mapa, tenho que fazer isso, tal, e às vezes a gente perde um pouco de tempo de estudo de Torá, não é? Mas a gente também tem que ajudar as pessoas de outras formas. Mas para mim seria melhor se eu pudesse ficar só estudando a Torá. Quer dizer, eu não gosto, eu faço o mapa com o maior prazer, mas não gosto. Eu gostaria mais de ter mais tempo para estudar a Torá. Mas a gente tem, às vezes, quando o aluno chega, a gente tem que ver o masal do aluno, tem que mostrar para ele, enfim. Mas veja só, então tudo já está pré-definido. O que vai acontecer com o Shaul? Ele vai vir mais uma vez, né? Vai vir como um Tanaíta, pelo que eu lembro, né? Reencarna, tem mais uma vez problema com espíritos, vai lá no cemitério, porque o pai administrava uma questão de um orfanato, e aí sumiu o dinheiro do orfanato, a culpa caiu sobre ele teve que ir lá no cemitério consultar seu pai. Aí foi lá e fez de novo, foi tentar fazer esses contatos. É proibido isso. É proibido você tentar se contactar com o espírito de um morto. Mas se um sadique, que não é um morto, vier até você, ou um espírito vier até você, você não tentou se comunicar, foi ele que veio até você. Isso também tem que se compreender. Não é você que está aí, né? É o espírito que veio até você te pedir ajuda, falar com você. Muito bem. Então ele teve esse problema e mais uma vez ele teve que reencarnar. E aí ele reencarnou, olha como que a coisa é complexa, como o Rambam. É o Rambam com M, né? Maimônides, que foi, a nível literal ali da escritura, foi um dos grandes estudiosos, médico, estudioso da Torá, que trouxe ali o que nós chamamos hoje de judaísmo racionalista. O judaísmo racionalista ele não aceita nada disso. Para isso, para ele não existe dentro da Torá, não existe espíritos, não existem anjos, é tudo coisa bem complexa. Mas o próprio Maimônides, para ser quem ele foi, ele sofreu muito. Primeiro, ele perdeu toda a sua riqueza quando seu irmão, viajando, naufragou com todo o tesouro da família e ele ficou pobre. Depois, ele perdeu 2 filhos. Isso sentenciou ele a ficar 10 anos numa cama com depressão, onde ele pôde pegar todo o material da Torá, estudar, e depois ele se tornou um grande médico, uma pessoa maravilhosa, mesmo indo pelo nível mais básico da Torá. No final, ele se arrependeu. Ele falou que deveria ter entrado no sode da Torá, no segredo da Torá, mas veja, ele era um grande cabalista lá atrás, um grande sodista, passou por problemas espirituais e lá na frente ele não queria nem saber disso. Ele era o papel dele. E era um momento que a própria nação de Israel, eles já estavam botando até comida do lado de fora para as entidades comerem para não perturbar eles. Então a gente tem que ter um monte de análise aí, um monte de observações para a gente poder limpar essa Torá, limpar esses aspectos espirituais. Muito bem. Dentro desse aspecto, então, tudo vai depender de uma coisa só: Lolishimá, não é? E Lishimá. Então, Lolishimá é quando não por amor ao Criador. Ou seja, como nada existe na criação a não ser o Criador, o homem, e o homem, ou seja, tudo depende da sua tela mental para existir, ou seja, as percepções do meio, as percepções tátil, do seu tato, não é? Da sua visão, do olfato, da audição, são percepções desse corpo, não são percepções da alma. Então o corpo ele percepciona, manda para o cérebro, então onde está a alma, não é? Ele percebe essa realidade. Sem o corpo não há essa percepção. Então veja,
como tudo foi criado, só existe você e o Criador, né? E então tudo que você faz, você pode fazer com interesse que não é pelo amor do Criador. Se eu estou aqui estudando para ganhar um carro, para ter mais dinheiro, para isso, etc., até para ter paz, até para ter amor por Deus, há um interesse. E aí não tem um temor, só tem aquele interesse onde eu acho que eu tenho que manipular as forças divinas para obter coisas nesse mundo, e até não fala, pode dar, pode dar. Porque quanto mais você recebe aqui, mais débito você tem do outro lado. Muito mais débito. O cabalista que estudou lá atrás, que foi, não tinha nada, até às vezes tinha que estudar escondido, com medo de ser morto, então ele está lá no maior, né, na maior dificuldade, quer dizer, ele tem mais mérito, existe mais merecimento para ele, e quem fez tudo isso recebe, não recebe as coisas do outro lado, fica em débito, né? E lishimá, né, lolishimá é qualquer religião que você vê as pessoas lá prometendo cura, né? E essas curas para a pessoa servir a Deus. Agora, deve-se perceber que Deus ele permite que a pessoa venha por Lolishimá. Todos nós chegamos, não é, por Lolishimá. Não tem como chegar sem ser sem Lolishimá, ou seja, a gente chega querendo ver milagres, querendo ver o agir de Deus, e Deus me curou, e Deus me deu um emprego, e tudo isso é errado. E Lishimá, onde nós fazemos por amor ao Criador, ou seja, a intenção dentro do nosso sentimento são altruístas. Você se pergunta assim, ó meu amor, tu que me deste tudo, meu rei bendito, será que eu fiz tudo para que você se sinta bem comigo? Para que o Senhor possa habitar dentro de mim? Eu, quando eu sento para tomar um café, é para me satisfazer ou é para estudar mais a tua Torá? O Senhor está bem? O Senhor está se sentindo confortável perto de mim? Eu te amo, meu rei. O Senhor me deu tudo. Não precisa, o Senhor não precisa me dar nada, além do necessário para que eu possa sobreviver, para que eu não perca muito tempo. E é isso que Deus vai fazer com o Tzadik. Então isso é uma diferença. Então você recebe por amor aos seus próximos, você ama de verdade. Você ama de verdade. Você passa, você vê um morador de rua, você chora, você abraça. Eu não estou falando isso, não é um emocionalismo, é uma força da alma. É uma força que só Deus pode construir dentro de você. Mas se nós ficarmos a todo momento nos preocupando com a nossa salvação, o que vai ser lá na frente, o que é isso, Deus não vai ter como você entrar dentro dessa situação. Então existe servir a Deus por Lolishimá, não pelo bem do Criador, e por Lishimá, pelo bem dele. Onde nós perguntamos sempre para ele, será que minha casa está organizada? Não é? A casa tem muitas pessoas, mas não é que você tem que cuidar da vida das pessoas. As pessoas têm que cuidar cada um do seu masal. E você está ali para trazer luz, trazer força espiritual, não é? Trazer ajuda para aquelas pessoas, cada um na sua situação. Né? Se você está nessa situação é porque Deus permitiu, seja ela qual for, para que você possa avançar. Muito bem, então é isso. E para terminar, os 4 anjos que participam da criação. Né? Então a gente tem várias vezes uma construção, né, dentro da Torá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Existe ali para o entendimento que nós temos hoje, né, existe um abismo enorme, não é, sobre o que está escrito ali. Por quê? Porque ali está se falando de Demut Haguf, né? Não é forma física. A forma física ela é biológica, né? E ela nada tem a ver com a questão espiritual que a Torá está falando. A construção não é só a nível de nefesh, né? E aí, então, vão ser esses 4 anjos que vão participar da criação do homem, né? Dos homens, vamos botar aqui no plural.
eles são, né, as 4 propriedades básicas da natureza, né? Misericórdia, que é Hesed, justiça, que é Tzedek, verdade, Emet e paz, Shalom. Então veja, são 4 palavras em hebraico e cada palavra em hebraico é uma energia. Então essas são as 4. Primeira básica da misericórdia, que nós temos que ter, justiça, Tzedek, verdade, Emet e paz, Shalom.